Olá, queridos irmãos. Graça e paz a todos aqueles que têm nos acompanhado. Nós pedimos que vocês possam estar realmente transmitindo, né, e compartilhando o nosso vídeo, dando seu like e também se inscrevendo nele e transmitindo essa palavra, né, também às outras pessoas. Nós esperamos que essa semana seja uma semana de bênção e de vitória, e que a palavra de hoje possa realmente falar ao seu coração. Hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o vírus que mata a nossa fé, o vírus que mata a sua fé. Nós estamos vivendo, né, num tempo de pandemia, e não é algo comum como uma virose, né? É um vírus que mata, e a cada dia nós estamos presenciando o aumento, né, gradativo das vítimas deste vírus. E quem não sabe o nome dele, ou o nome científico, né? O coronavírus, ou, né, o Covid-19. Mas também, queridos, existem vírus espirituais que matam a nossa fé. Sugam toda a abundância de vida que nós temos, toda a abundância de vida dos cristãos. E eu quero dar o nome, né, desses vírus, né, vamos dizer assim, cientificamente ou espiritualmente, de Covid-26A, Covid-26B, Covid-27 e o Covid-29. Queridos, eu sou muito grato a Deus por já me haver dado o que eu tenho. Porém, eu me recuso a crer que é só isso. Se eu tivesse um caminhão, pode acreditar que no para-choque dele estaria escrita aquela velha frase: não tenho tudo que amo, mas amo tudo que tenho. Só que eu ia acrescentar algo mais. E o que ainda eu não tenho, estou buscando. É que para mim, há mais coisas a serem conquistadas. Eu creio sinceramente que o melhor de Deus para a minha vida, para a minha família, ainda está para ser conquistado. E eu não posso perder a oportunidade de conquistá-las. Pastor Rick Warren diz: os melhores anos de sua vida ainda estão por vir. E eu creio nessa palavra. Tenho feito todos os dias a oração de Jabes. Lá em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 a 10, né, nós temos lá a oração de Jabes. E a parte dele é: que o Senhor me abençoe, amplie a minha visão, que a sua mão me proteja e me livre do mal. Tudo que Deus tem para a minha vida, eu quero. Às vezes ocorre que nós nos acomodamos com as pequenas conquistas da vida. Mas há pessoas que simplesmente não têm conseguido conquistar absolutamente nada. E eu quero ler para vocês, lá em Deuteronômio capítulo 1, versículo 21 a 30. O texto nos diz o seguinte: vejam, o Senhor, o seu Deus, põe diante de vocês essa terra. Entre na terra e tome posse dela, conforme o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes disse. Não tenham medo e nem desanimem. Vocês todos viram dizer-me: mande-nos alguns homens à nossa frente em missão de reconhecimento da região, para que nos indique por qual caminho subiremos e quais cidades iremos. A sugestão me pareceu boa, por isso escolhi 12 de vocês, um homem de cada tribo. Eles subiram a região montanhosa, chegaram ao vale de Escol e o exploraram. Trouxeram alguns frutos da região, com o seguinte relato: essa terra que o Senhor, o nosso Deus, nos dá, é boa. Vocês, contudo, não quiseram ir e se rebelaram contra a ordem do Senhor, o seu Deus. Queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Para onde iremos? Nossos compatriotas nos desanimaram quando disseram: o povo é mais forte e mais alto do que nós. As cidades são grandes, com muros que vão até o céu. Vimos ali os Enaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O Senhor, seu Deus, está indo à frente de vocês. Lutará por vocês como fez no Egito diante dos seus próprios olhos. Essas palavras foram ditas por Moisés ao povo de Israel, quando eles estavam à beira da terra prometida.
Moisés estava explicando, porque eles até então não tinham conquistado nada. Embora Deus tivesse feito promessas, né, à terra, ou promessas, e a terra fosse grande, abençoada, toda uma geração se perdeu e perdeu a oportunidade de conquistá-la. Queridos irmãos, Deus tem nos dado muito mais, mas ainda nós não conquistamos nada. Você sabia que há muitas coisas que podem nos impedir de viver o melhor de Deus para nós? Vamos aprender com essa história. Para conquistar o melhor de Deus para a sua vida, você precisa vencer, então, esses vírus que eu disse. O primeiro vírus é o Covid-26A. É o vírus da falta de disposição. E eu dei o nome de Covid-26A porque está no versículo 26, na parte A. Na primeira parte do versículo 26, Moisés diz que eles não quiseram entrar na terra, não quiseram tomar posse da terra. Isso mostra uma falta de vontade, uma falta de disposição. Ora, um cristão tem que ser alguém esforçado, que persegue seus alvos, que não desanima. Certa ocasião, Jesus estava falando para as pessoas: quem começa a arar a terra e olha para trás, não serve para o reino de Deus. O autor da carta de Hebreus escreveu isto: nós não somos gente que volta para trás e se perde. O apóstolo Paulo, autor de 13 cartas do Novo Testamento, escreveu uma delas a respeito da sua missão. E ele disse: é para realizar essa tarefa que eu trabalho e luto. Irmão, será que você está perdendo a bênção por falta de disposição, por falta de lutar, por falta de se esforçar por essa conquista? Eu quero dizer, os elevadores que dão acesso à bênção estão quebrados. Então suba de escada. Talvez você pense: basta que eu esteja numa igreja, basta que eu proceda bem, né? Que eu seja uma pessoa honesta, que eu seja uma pessoa amorosa, responsável, então as portas vão se abrir e eu vou ser abençoado. Ninguém é abençoado apenas por estar bem intencionado. Você precisa estar disposto a fazer esforço, a lutar, né, pelas posses da bênção, ou pela posse da bênção, e pagar o preço. As pessoas estão tendo poucas conquistas, porque lhes falta essa disposição para se esforçar. Elas se acomodam, não querem entrar na terra, não querem se dar o trabalho de lutar, não se esforçam por coisa alguma e, por resultado, não conquistam coisa também alguma. Uma vez ouvi isso: se você faz o que sempre fez, conseguirá o que sempre conseguiu. A falta de disposição impede de nós sermos conquistadores. E a carência do mundo hoje é justamente essa, de pessoas conquistadoras. O tipo de vida de muita gente é de fato assim: sentados na condução, sentados no escritório, sentados diante da TV, sentados na vida, inclusive sentados na vida cristã. Essa acomodação nos tem impedido de ser conquistadores. Por isso é que precisamos pôr o fim na nossa falta de disposição. Ela simplesmente não compensa. Um ditado popular diz o seguinte: devagar se vai ao longe, mas cá entre nós, demora um tempão. Você realmente quer melhor de Deus para a sua vida, querido? Então ponha fim à falta de disposição. Lute pela bênção. O segundo vírus é o Covid-26B. É o vírus da rebeldia. Versículo 26, parte B, Moisés também diz que eles foram rebeldes, ou seja, desobedientes a Deus. O versículo diz o seguinte: fostes rebeldes à ordem do Senhor vosso Deus. Rebeldia é desobediência. E essa pode ser a única explicação porque algumas pessoas não são abençoadas. É fato isso. Quem não obedece, padece.
Hoje, na igreja, na vida, nós precisamos resgatar o ensino da obediência. Sim, porque Jesus ordenou isso para a igreja. E ele disse: vão e façam discípulos de todas as nações. E também falou, ensinando-os a obedecer. Porém, infelizmente, irmãos, a igreja ensinou outras coisas. Ela passou muito tempo ensinando na escola dominical a história dos heróis da Bíblia, a geografia dos lugares bíblicos. Passou muito tempo ensinando que a Bíblia tem 66 livros, que o maior capítulo é... Enfim, a obediência deixou de ser ensinada e a população dos rebeldes aumentou. Deus tem princípios na sua palavra que devem ser obedecidos. E essas são todas as letras do alfabeto. O alfabeto de Deus não tem 23 letras. O alfabeto de Deus só tem 4 letras. É obedecer. Quando nós não obedecemos, perdemos a bênção. Perdemos a unção, perdemos o riso, a alegria, a doçura, a delicadeza. Vamos ver alguns exemplos. Se nós desonramos pai e mãe, nós perdemos a bênção de viver anos sobre a terra. Deuteronômio capítulo 5, versículo 16, nos diz o seguinte: honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor, teu Deus, te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra. Se prejudicarmos o nosso corpo com vício, com prostituição, etc., somos destruídos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: certamente você sabe que são templos de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o templo. Quem não obedece, padece. Quero dizer mais, se algum de nós é do tipo de pessoa que só obedece a Deus quando dá vontade, vai ser duramente repreendido pelo Senhor. Nós precisamos obedecer a Deus, quer tenhamos vontade ou não. Obediência não é uma opção, é um mandamento. Um dos livros de sabedoria da Bíblia, que é Eclesiastes, diz o seguinte lá no capítulo 12, versículo 13: de tudo que foi dito, a conclusão é esta: tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque foi para isso que nós fomos criados. Deus manda obedecermos a sua palavra. Comece a ter vontade de obedecer. O melhor de Deus é conquistado quando nós damos um basta à nossa rebeldia e começamos a obedecer a Deus. Quem não obedece a Deus, bate continência para o diabo. O terceiro vírus é o Covid-27. É o vírus da murmuração. O versículo 27 diz o seguinte: queixaram-se em suas tendas, dizendo: o Senhor nos odeia, por isso nos trouxe do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e destruir-nos. Sabe o que é murmurar? É falar entre os dentes, é reclamar, é queixar. Não é essa a linguagem do cristão. Não é essa a nossa linguagem, não deve ser a nossa linguagem. Dos lábios do crente deve sair o louvor e a gratidão. Mas você encontra crentes murmuradores por aí. Cristina Mel, uma cantora, gospel, canta uma canção que descreve o crente gelatina. Um tipo que é mole demais e por isso vive reclamando e murmurando. Queridos, eu quero dizer que isso é coisa séria. O problema disso é que quando murmuramos, nós damos lugar à ação de demônios. Porque nossas palavras são sementes no reino espiritual. O que você fala é como semear e um dia você vai colher. Quero lhe mostrar uma parte da Bíblia. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 10, que está se referindo ao povo de Israel nos dias de Moisés, está escrito assim:
nem murmureis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Este verso fala de uma destruição causada por um anjo destruidor, portanto um anjo maligno. Exterminador, o anjo de morte, são demônios. E eles se alimentam da nossa murmuração e depois nos destrói. Watson escreveu: nossa murmuração é música para o diabo e ela tem sido bastante executada por aí. Se queremos o melhor de Deus para as nossas vidas, amados, nós precisamos parar com a murmuração. A murmuração contra Deus, contra a vida, contra os líderes, contra o cônjuge, a palavra de Deus nos ensina, abre portas para espíritos destruidores atuarem em nossas vidas. Mas você quer conquistar o melhor de Deus para a sua vida? Você quer conquistar o melhor de Deus para a sua família? Então pare com a murmuração agora. A vontade de Deus é que aprendemos a viver agradecidos em qualquer situação. O apóstolo Paulo escreveu: sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês por estarem unidos com Cristo Jesus. Como expressou um poeta: não choreis pelas coisas terem terminado. Sorria porque um dia elas existiram. E por último, o quarto vírus é o Covid-29, é o vírus do medo. Versículo 29 diz o seguinte: então eu lhes disse, não fiquem apavorados, não tenham medo deles. O quarto impedimento para a conquista dos israelitas foi o medo, foi o pavor que o povo de Israel teve diante dos seus inimigos. Medo, alguém diz que é derrota antecipada. Quando nós temos medo de enfrentar as situações, quando nós temos medo de enfrentar os demônios que estão por trás delas, somos impedidos de avançar. O medo de perder, de tirar a vida, na verdade, nos faz ser derrotados. Quer dizer, o medo de perder tira a vontade da gente ganhar. E o que é o medo? É a falta de confiança. É a falta de confiança e de fé em Deus. Falta de fé. E isso tem matado a nossa fé. O medo impede que o sobrenatural de Deus opere a nosso favor. Tiago, irmão de Jesus, dos seus livros, no capítulo 1, versículos 6 e 7, diz o seguinte: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Quem é assim, não pense que vai receber alguma coisa do Senhor. Meus irmãos e irmãs, o melhor de Deus ainda está para ser conquistado. Não podemos ter medo de encarar os desafios, de encarar os inimigos. Por isso, se há medo em seu coração, se há medo no nosso meio, ele precisa ser lançado fora e destruído. Ouça, um relacionamento intenso com Deus é que destrói todo medo que há em nós. O apóstolo João, no primeiro livro, ou na primeira carta que ele escreveu, no capítulo 4, versículo 18, ele diz: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E Paulo escreveu para Timóteo dizendo: o Espírito que Deus nos deu não nos torna medrosos. Pelo contrário, o Espírito nos enche de poder e de amor e nos torna prudentes. Quando nós ganhamos intimidade com Deus, sentimos seus braços por baixo de nós. E assim nós não precisamos ter medo do que está adiante de nós. Uma frase muito comum na Bíblia é: não temas. E ela ocorre 365 vezes em toda a Bíblia, o que dá um para cada dia do ano. Querido irmão, não temas, não tenha medo. O medo nos impede de ser conquistadores. Lance fora todo medo. Se sua companhia predileta é alguém que é medroso ou mais medroso do que você, mude de companhia. Será que esses vírus têm matado a sua fé?
O que impede você de ser um conquistador? A falta de disposição? Ponha fim nela. A rebeldia? Dê um basta a ela. A murmuração? Pare com ela. O medo? Fora com ele. Nós sabemos que não existe ainda uma vacina para o Covid-19. Apesar da necessidade do mundo inteiro dessa vacina, nós sabemos que ela não existe tão cedo, talvez, não vai existir. Mas existe uma vacina contra esses Covids que têm matado a nossa fé. É realmente estarmos obedientes e confiarmos no Senhor em todo momento. É estarmos colocando a nossa vida nas mãos daquele que pode todas as coisas. Essa vacina de comunhão, de leitura bíblica, de estarmos caminhando com Jesus, nos garante sermos vitoriosos e conquistadores, porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus abençoe a sua palavra ao seu coração.